privilégio de fazermos parte daqueles que vieram a ser atingidos pelo Evangelho. Então, nós queremos, com toda a sinceridade, agradecer a Deus o privilégio que Ele nos dá de nós termos esses encontros. Também gostaríamos de agradecer muito a Deus o privilégio que temos pelo convite que nos é feito, no sentido de nós partilharmos esta mensagem que para nós é o fundamento da nossa vida, nós termos a bênção de Jesus Cristo vir viver a sua vida em nós, instante a instante e momento a momento. Então, queria também cumprimentar a todos aqueles que estão aqui já conosco, aqueles também que vão entrar posteriormente ao verem os vídeos que a irmã Nayara coloca no YouTube. Gostaríamos de agradecer a cada um deles a atenção e também gostaríamos de desejar que Deus hoje nos dê um dia de vitórias, que Deus hoje nos dê um dia em que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós ininterruptamente. Nós estávamos conversando com um dos nossos irmãos a respeito da proximidade da volta de Jesus. O que entende que precisa entender para que Jesus Cristo volte? E nós nos lembramos de que a única coisa que vai abrir a porta para a volta de Cristo Jesus é se Ele estiver aqui na face da terra, representantes de todas as etnias espalhadas por todo o globo que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, que estão permitindo que Cristo Jesus viva a vida deles ininterruptamente. Quando isto acontece, a testemunha fiel e verdadeira, estando vivendo na mente destas nossos irmãos e dessas nossas irmãs, vai abrir a porta para a volta de Jesus, porque então Deus Pai estará na condição dele poder olhar para todo o universo e apontar para a terra e dizer: eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quando isso então estiver acontecendo, e nós estamos muito próximos disso, de se tornar uma viva realidade, então Deus Pai estará sendo julgado correto e perfeito e justo quando ele está exigindo do ser humano que Jesus Cristo tenha a oportunidade e que tenha a permissão de viver a vida dele em nós instantaneamente e ininterruptamente. Então, nós estamos diante das épocas que a humanidade já viveu. Esta aqui, de fato, ela é das mais fantásticas. Por quê? Quando a gente olha para o plano da salvação, agora entender que, graças a Deus, nós viemos a compreender melhor, assim como a irmã Nayara se referiu em sua oração. Então, quando nós olhamos para o plano da salvação, o que entende que a divindade fez? A divindade uniu a natureza humana com a natureza divina no ventre de Maria. Esta natureza humana era representativa de toda a humanidade, então toda a humanidade foi unida à divindade. Jesus Cristo, então, ali teve como o nosso responsável, o responsável por toda a humanidade. Aquele entende que foi e ainda é o segundo Adão, e ele viveu perfeitamente e nós estávamos lá. E ele deu a sua vida na cruz e nós estávamos lá. Quando ele morreu, nós morremos em Cristo. E ressuscitamos e agora estamos, segundo o livro de Efésios, assentados em Cristo Jesus, lá no Santíssimo do Santuário Celestial. Então, agora entre que nós temos esta compreensão, que veio assim à tona nessa realidade do Evangelho, nós então agora estamos assim, de fato, também estupefatos, porque esta bênção, esta realidade do Evangelho, ter sido tão claramente exposta à humanidade, termos a possibilidade de nós conhecermos o Evangelho como nunca antes a humanidade teve a oportunidade de conhecer. E nós, quando olhamos aquilo que está acontecendo, qual é a reação que a humanidade está tendo diante desta proposta de nós aceitarmos a salvação que Cristo Jesus já providenciou para nós e que ela está disponível a todos os instantes e que ela vai
assim continuar até o dia do fechamento da porta da graça. Então, quando nós olhamos para esse fato estupefatos, e se nós olhamos e consideramos aquilo que pode estar acontecendo na mente dos anjos, na mente dos mundos não caídos, e principalmente na mente da divindade, diante da reação da humanidade, é bem possível que eles estejam mais estupefatos do que nós, diante da pouca aceitação. Jesus Cristo, de fato, nos falou que a porta era estreita, e o caminho também era estreito, e o caminho era extremamente apertado. Porém, quando nós vemos, então, hoje, a reação da humanidade, se nós pegarmos, digamos, uma cidade, vamos tomar aqui nenhuma, por exemplo, pegamos, por exemplo, uma cidade que nem São Paulo. Lá são milhões e milhões. Se nós vamos passar uma peneira e considerar quantas são as mentes que hoje estão aceitando a Cristo Jesus dentro do Evangelho Eterno, dentro da mensagem de 1888, nós verificamos com muita tristeza que, de fato, é uma quantidade muito pequena. Nós sabemos que essa quantidade ela pode explodir. Por causa do quê? Por causa de que nós hoje temos, pela graça de Deus, os meios de comunicação que possibilitam que nós venhamos a conhecer o Evangelho, digamos, alguém entre que nunca conheceu o Evangelho. Hoje está abundantemente sendo oferecido esta oportunidade, que o nosso capítulo aqui ele colocou com o título de imperdível. Porém, se ainda nós temos esta realidade, a proposição do Evangelho para ser, então, anunciada a todas as pessoas, e ainda assim nós não temos uma grande quantidade de gente que está aceitando, uma grande quantidade dos nossos irmãos que ainda não vieram a compreender o plano da salvação, de fato, é algo que, por um lado, nos deixa estupefatos, por um outro lado, nos deixa, assim, bastante apreensivos, porque a realidade daquilo que Deus Pai está oferecendo à humanidade, de um dia estarmos assentados no trono de Deus, de agora nós sermos aquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando, a oportunidade que os grandes homens, os grandes que compõem, que sempre eles foram as colunas do cristianismo, todos eles gostariam de estar vivendo nesta hora em que Deus Pai está sendo julgado e que eles têm a oportunidade de permitir que a testemunha fiel e verdadeira venha viver a sua vida novamente dentro deles. Então, diante desta realidade, nós ficamos, assim, também com um grande compromisso, o compromisso de nós levarmos e nos empenharmos de todas as maneiras para que outras pessoas venham também a conhecer. A irmã Nayara também tem se referido, e com muita propriedade, a respeito daqueles que têm a posse da terra e daqueles outros, entende que eles não estão tendo condições de atender à voz do Espírito Santo quando ele nos lembra, ao ver acontecer estas coisas, fugir para os montes. No entanto, eu creio, entende, que nós deveríamos concentrar também as nossas orações no sentido de que Deus Pai pudesse agora abrir a mente para que haja confiança naqueles que têm a terra, deles virem a acolher aqueles que não têm condições. Eu creio, entende, que nós estamos diante desta oportunidade de que esta realidade ela vai estar num crescendo e que todos aqueles que desejam ir ao campo, eu tenho certeza absoluta que Deus Pai vai abrir a oportunidade. Mas retornando ao assunto da salvação. Então, se por uma aventura alguém de nós não vier a conhecer o plano da salvação, vier a conhecer a mensagem de 88, como faz para que Jesus Cristo venha e tenha permissão de viver a sua vida em nós, instante a instante, momento a momento. Quando entende que eu me entrego a Cristo Jesus, quando entende que eu entrego a Ele a minha decisão,
quando é entre que eu me submeto a Cristo Jesus. Então, quando nós, então, temos esta realidade de que Jesus Cristo tem a oportunidade de vir viver em nós exatamente naquele momento da tentação. Ele pode continuar vivendo em nós e pode continuar também se revelando através de nós. Então, essa realidade do Evangelho hoje, ela se tornou assim, simples, ela se tornou tão fácil de nós compreendermos o que seria, então, a justificação pela fé, o que seria, entender, a justificação objetiva, o que seria também aquela justificação que é apenas legal. Nós sabemos que quando alguém aceita Cristo Jesus, Jesus Cristo, obviamente, ele não vai lá na cruz e novamente vai sofrer a segunda morte para o perdão daqueles pecados, aquela pessoa que está se voltando hoje para Cristo Jesus. Isso tudo já foi feito. A justificação legal, a justificação objetiva, ela está baseada em fatos reais. Jesus Cristo, ele tomou a forma humana, Jesus Cristo viveu perfeitamente, ressuscitou, Jesus Cristo deu a sua vida na cruz e também ele está intercedendo lá na pátria celestial, no Santíssimo, por cada um de nós. Então, essas realidades, elas são históricas, elas não vão precisar de se repetir. Então, aquilo que nós fazemos quando levamos o Evangelho a uma outra pessoa é exatamente aquilo que o pastor Wagner nos disse. Ele escreveu assim que levar o Evangelho a alguém significa nós oferecermos a ele a informação de que há a possibilidade de Jesus Cristo ir viver a sua vida nele ininterruptamente. E isto é aquilo que nós estamos fazendo quando nós estamos, então, oferecendo o Evangelho, seja aos nossos irmãos adventistas, ou seja também àqueles que não fazem parte da nossa comunidade. Então, no livro de João, no primeiro de João, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 2, nós temos que esta realidade do plano da salvação, todo ser humano já foi salvo em Cristo Jesus e não há nenhum tipo de exceção. Todos estão salvos. A única realidade que hoje ela está por acontecer é de que mais seres humanos venham a aceitar aquilo que significa o Evangelho ou aquilo que significa aquilo que Jesus Cristo já fez. Então, nós temos duas realidades com relação à justificação pela fé. Uma é aquela realidade legal, é a justificação pela fé objetiva. E a outra é a justificação pela fé. É quando eu creio nesta boa informação, é quando eu creio nesta boa notícia, porque nós sabemos que o Evangelho significa uma boa nova, e quando nós, então, cremos nisto, e nós sabemos que nós devemos todos os dias reconfirmar a nossa decisão de que nós estamos aceitando aquilo que Cristo Jesus fez, então, quando isso significa, quando isso se realiza em nós, e quando isso se realiza naquelas pessoas que nunca antes tinham ouvido o Evangelho, eis que a bênção deles estarem agora aceitando a Cristo Jesus como seu Salvador, eles estão aceitando de que quando lá no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina, eles vieram a participar desta realidade, eles vieram a participar da divindade, exatamente de acordo com o livro de Pedro, e nós vemos que ele nos fala de uma forma muito clara que o ser humano pode ser participante da natureza divina, e nós nos lembramos que nós podemos participar da natureza divina legalmente e legitimamente, porque fomos unidos à divindade, e também nós podemos participar da natureza divina na questão do caráter, quando nós permitimos que Cristo Jesus venha se revelar através de nós. Esse, então, é o âmago do Evangelho. Este aí é precisamente a suma de tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia. Aquilo que, se nós ou qualquer outro ser humano tivermos a bênção de termos Jesus Cristo se revelando em nós, Gálatas 2:20, em todos os instantes da nossa vida, esta é
a maneira de nós amarmos a Deus, esta é a maneira de nós amarmos o próximo, porque o próprio Jesus Cristo sabe e ele também nos advertiu de que sem esta realidade é impossível que nós venhamos a cumprir aqueles mandamentos que significam os mandamentos do amor. O amor a Deus Pai, o amor também aos nossos semelhantes. Então, o Evangelho hoje, ele se resume em nós termos a Cristo Jesus vivendo a sua vida em nós, e nós agora então sabemos que pela fé no poder da palavra de Deus, esta bênção pode se tornar uma realidade. Então, quando isso acontece, nós somos perdoados. Esta palavra perdoados, ela tem esta realidade aqui. Significa doar por. Em inglês é forgiving, ou seja, doar por aquilo o que Deus faz quando Ele nos perdoa. Quando nós somos perdoados, Jesus Cristo, como se chegasse a nós e Ele nos dissesse, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma troca. Você dá para mim a sua injustiça e eu gratuitamente ofereço para ti a minha justiça. Isso significa perdoar. Ele faz esse tipo de troca. E em razão da nossa injustiça, ele vai na cruz e paga o preço. E para que nós venhamos a sermos considerados perante Deus Pai como alguém que nunca fez absolutamente nada equivocado. É por isso que, então, em Cristo Jesus, todos nós já fomos mais do que vencedores, da maneira como o apóstolo Paulo teve a bênção de se expressar. Então, o perdão, ele sempre é concedido a alguém que não o merece. Nós devemos ter isso em nossa mente também quando nós somos ofendidos ou quando nós somos prejudicados por alguém que nos rodeia. Obviamente, aquelas pessoas que estão em melhores condições e naquela posição de mais nos ofender, certamente que são aquelas pessoas mais próximas de nós, aquelas pessoas que são os nossos familiares. Eu me lembro que Ellen White escreveu que uma mulher, uma esposa, ela tem no seu esposo aquilo que mais pode favorecê-la ou mais pode prejudicá-la. E o inverso também é verdadeiro. Então, quando um de nós recebe, então, uma ofensa, nós também, então, devemos nos lembrar de que uma grande ofensa nós fizemos a Deus e nós somos perdoados. E a prova de que nós temos aceito o perdão de Cristo Jesus, a prova de que nós temos, de que estamos em Cristo Jesus, é se exatamente no momento em que nós somos ofendidos, no momento em que nós somos prejudicados, nós nos lembramos e nós perdoamos automaticamente, esquece entender exatamente a prova que Jesus Cristo está vivendo em nós. Nós sabemos que quando Jesus Cristo era ofendido, ou quando faziam qualquer tipo de maldade para ele instantaneamente se lembrava que havia se acabado de ser feita uma ofensa a Deus Pai. E quando isto acontecia, ele, no mesmo instante, ele pronunciava as mesmas palavras que pronunciou quando estavam pregando as suas mãos lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta, então, é a nossa atitude diante daqueles que estão ou tiveram a infelicidade de cometer algum ato injusto com relação a nós. Então, se nós temos dentro da nossa mente, se a nossa mente não nos lembra de ninguém entende que existe, entende que nós tenhamos alguma mágoa, eis que então nós temos nisto uma evidência de que Cristo Jesus, de fato, está tendo a oportunidade de viver a sua vida em nós, instante a instante, momento a momento. Então nós estamos nos aproximando agora com muita rapidez da volta de Jesus. Eu estava um dia conversando com um amigo meu, que ele também compreende a mensagem de 88, e ele estava me falando de quanto breve é que pode acontecer a volta de Jesus. Em razão do quê? Em razão de que
Se por uma aventura essa vitória viesse a ser apenas na nossa dependência, então nós deveríamos ter de pedir a Deus muitos, muitos anos, porque, de fato, isso seria algo entre que o próprio Jesus Cristo falou que era impossível. Então, nós precisaríamos muitos anos para a gente ir tentando. Porém, como é uma obra que ela é feita por Jesus Cristo, no livro de Isaías, nós lemos assim: todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Então, como é algo que o próprio Deus faz, e como nós agora estamos compreendendo a maneira de permitir que ele haja desta forma, então, a volta de Cristo Jesus, ou seja, aqui a igreja agora tem a oportunidade de se apresentar perante o universo inteiro, triunfante sobre o próprio ego. Nós agora sabemos de que esta realidade ela pode acontecer brevemente. E, de fato, agora, os adventistas que sempre gostam daquela frase, Jesus em breve virá, agora, de fato, esse breve pode ser, de fato, extremamente breve. Mas vamos continuar, então, aqui nas nossas considerações com relação a este capítulo daquilo que é a nossa oportunidade que nós temos, e nós temos hoje também a oportunidade de renovar a Cristo Jesus os nossos votos, e nós devemos fazê-lo constantemente. Então, quando nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, nós vemos que existem alguém que diz para nós que a justificação pela fé ela seria apenas algo legal. Algo, entende, como se fosse um juiz, entende, que dá a sua sentença. Muito bem, entende, você é justo. Mas acontece que no livro de Romanos, nós lemos assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. E estes justos e estes pecadores, nós sabemos que eles se referem a, primeiramente, que nós em Adão recebemos as tendências ao mal, e em Cristo Jesus, quando nós então aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, eis que automaticamente nós ativamos a natureza divina e o Espírito Santo cria em nós automaticamente as tendências ao bem. Então, por isso, entende que está escrito que nós serão feitos justos. E nós nos lembramos de que não é apenas, então, nós sermos considerados justos. Veja no livro de Coríntios, no capítulo 5, 21, nós vemos assim: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então, em Cristo Jesus está ancorada toda a nossa experiência e também toda a nossa possibilidade de nós, então, podermos nos apresentar perante Deus e dizer assim a Ele: Senhor Deus, desde o dia que eu nasci até o dia que eu morri, eu não cometi nenhum pecado, porque eu estava em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, esta foi uma realidade que agora nos pertence. Obviamente que nós não podemos dizer disto em relação àquilo que significa a nossa vida antes de nós estarmos em Cristo Jesus. Então, nós sabemos que a justificação pela fé, ela é uma experiência, ela não é apenas uma teoria. Sermos justificados pela fé é nós termos consciência de que, quando no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina, nós estávamos lá. E quando Jesus Cristo viveu, nós estávamos em Cristo Jesus, então nós vivemos aquela vida vitoriosa. Nós morremos na cruz quando ele morreu, e por isso que a nossa natureza humana ela foi crucificada em Cristo Jesus, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos em novidade de vida, permitindo desta maneira que ele venha viver a sua vida em nós, e que nós hoje estamos, de fato, em Cristo Jesus, assentados lá na pátria celestial. Então, a justificação pela fé, ela está longe de ser uma aceitação de uma teoria, de um dogma ou de uma doutrina. Não, significa a vivência, é nós permitirmos que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós, ou em outras palavras, nós nos lembramos do Mateus 22,
na parábola das bodas. Na parábola das bodas tem pelo menos duas partes, entende, que são interessantes. Nós sabemos que existem pelo menos 5 ou 6 pontos que nós devemos ter bem nítidos em nossa mente, mas existem duas partes. Uma delas é o que significa a veste nupcial. E nós sabemos que, então, a veste nupcial significa nós estarmos em Cristo em todas as etapas da sua vida. Porém, a parte essencial que fez com que aquele que estava desejoso de ir ao banquete. E nós sabemos que esse banquete, essa ceia das bodas, vai durar durante toda a eternidade. Ele foi à ceia, porém ele não tinha a veste nupcial, ele não estava usando a veste nupcial. E nós sabemos que usar a veste nupcial significa nós estarmos em Cristo Jesus e Ele estar vivendo a sua vida em nós, instante a instante, momento a momento. Então, se nós pudermos fazer uma tradução, fazendo uma paráfrase daquilo que Jesus Cristo estava, então, nos referindo nesta parábola, o rei, então, quando ele viu aquele que estava lá no banquete, não estava vestido corretamente, ao invés dele pedir assim, como entende que você teve a ousadia de entrar aqui sem estar com a veste nupcial? Ele poderia ter dito assim, como entende que você tem o desejo de estar lá na pátria celestial, se você não permitiu que Gálatas 2:20 se tornasse uma realidade constante em sua vida? Então, nós devemos nos lembrar sempre de que devemos ter a veste nupcial, que é a teoria do Evangelho, porém, nós devemos ter aquilo que significa a vivência da justificação pela fé, permitindo que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós ininterruptamente. Com relação ao novo nascimento, nós sabemos então que o novo nascimento é nada mais, nada menos do que nós aceitarmos a Cristo Jesus como o nosso Salvador. Nesse mesmo instante, Deus Pai, através do Espírito Santo, vai ativar em nós a natureza divina. E quando ele atua em nós, a natureza divina, eis que então nós temos as tendências ao bem, que elas têm a capacidade e têm a oportunidade de suplantar as tendências ao mal. Quando o homem nasce, quando alguém vem quando ele vem à vida aqui nesta terra, ele vem já condenado. Ele vem condenado a estar sob o domínio das tendências ao mal. Porém, o livro de Romanos nos diz, no capítulo 8, que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós sabemos que esta condenação significa que agora, quando nós aceitamos o Cristo Jesus de uma forma entender que o Evangelho nos apresenta, agora, então, as tendências ao bem suplantam as tendências ao mal, e é aquilo que nós lemos no capítulo, no Romanos 8, no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida subjugou a lei do pecado e da morte, que são as nossas tendências ao mal. E quando isso acontece, é isso que daí o apóstolo Paulo nos diz que nós passamos a ser uma nova criatura. Uma nova criatura não por causa que a nossa natureza humana se converteu, não porque a nossa natureza humana pecaminosa deixou de ser um pouco menos pecaminosa, não. O nosso ego, ele vai continuar até o dia da nossa morte, ou até o dia da volta de Jesus, exatamente com a mesma malignidade de quando nós fomos gerados. Nós não podemos, de forma nenhuma, esperar que a nossa natureza humana, ela venha a se converter. O que ela pode acontecer é que a natureza divina, o que pode acontecer é que as tendências ao bem, elas vão suplantando e vão cada vez mais tornando menos efetiva a atuação do nosso ego. Isso, entender, é uma possibilidade. Então, uma nova criatura é exatamente aquele, entender, que aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador e agora ele nasceu de novo. Agora ele tem as tendências ao bem que são exclusivamente da divindade e elas não pertencem precisamente a nós, porque nós podemos estar como um pêndulo e, de fato, a maior parte de nós está como um pêndulo. Em um momento nós estamos em Cristo Jesus, e se nós
tivermos a infelicidade de nós cedermos a alguma tentação, nós automaticamente, no mesmo instante, nós passamos a ser uma possessão do inimigo. Então, nós estamos diante desta realidade. Em qualquer instante, como é que Jesus Cristo diz? Quem que não ajuntasse com ele ia espalhar, ou seja, nós estamos diante de uma realidade em que, num momento preciso, nós estamos sendo possuídos por Cristo Jesus, Gálatas 2:20, ou nós estamos sendo possuídos pelo inimigo de Deus, ainda que a gente não espume, não quebre vidro, não dê entender, assim, nenhum tipo de escândalo maior, mas mesmo assim, se por uma aventura o egoísmo está dentro do nosso coração, se o egoísmo, aquela ação de buscar os nossos interesses, está dominando a nossa vida, tenhamos completa certeza de que nós não estamos em Cristo Jesus e que Ele não está vivendo a sua vida em nós. Nós nos lembramos dos 144.000. Os 144.000, no livro de Apocalipse 14:1, ele tem uma característica, eles têm o nome do Pai escrito na sua mente. Ou seja, Deus Pai é o centro de todas as suas atenções, é o centro de todas as suas afeições. Tudo aquilo que eles fazem tendo este espelho como uma guia para todas as suas ações e todas as suas decisões. Então, quando nós lemos no livro de Hebreus, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Nós sabemos que a casa de Israel é exatamente o movimento adventista. E este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seus corações, e serei para eles um Deus, e eles são para mim um povo. Então, quando ele vem e que ele está nos informando que ele porá as suas leis na nossa mente, ele está nos avisando, ele está nos dando a informação de que na conversão, a partir da hora da conversão, a partir da hora que nós estamos em Cristo Jesus, as tendências ao bem, elas estão suplantando as tendências ao mal. Então, como as tendências ao bem, elas são muito mais poderosas, são muito mais efetivas do que as tendências ao mal, eis que daí veio os teólogos para nos dizerem de que, se alguém está em Cristo Jesus, é muito mais fácil fazer o bem do que fazer o mal. Por causa do quê? Por causa que a divindade, ela é extremamente superior em todos os sentidos àquilo que significaria a maldade ou o espírito do mal que está toda hora querendo ele também dominar a nossa mente. Então, quando um de nós vem e ele aceita Cristo Jesus, e nós repetimos, a aceitação de Cristo Jesus é uma renovação constante e diária, eis que nesta hora aqui, aquilo que o ego gostava, agora ele passa a entender para segundo plano. E aquilo que antes a gente nem sonhava entender que era possível nós gostarmos, ou seja, a comunhão com Deus, o nós fazermos o bem, ou nós sermos abnegados, agora alguém entender que faz isso, esse que Jesus Cristo diz assim, entender que eles são felizes. Eles dizem nestas palavras, felizes os que choram. Os que choram por quê? Porque eles lamentam, porque ainda está lá latente o ego, ainda que ele está subjugado, mas ele está fazendo todos os esforços para de novo tomar posse e ele dominar a mente daquele crente. Então, esses são felizes, os que choram são aqueles que lamentam que ainda existe dentro da sua natureza, dentro da sua mente, as duas leis que os Romanos, no capítulo 7, no versículo 22 até o 25, ele se refere. O apóstolo Paulo diz o seguinte, existe dentro de mim uma luta, existem duas leis. Nos meus membros eu vejo uma que busca me arrastar para o mal, mas na minha mente eu vejo entender as tendências ao bem, que elas estão me guiando para fazer o bem. Esta é precisamente a realidade de alguém entender que, tal como o apóstolo Paulo, depois de convertido, tal como qualquer um dos que foram vitoriosos aqui nessa terra,
ele vai até o dia da morte ou até o dia da volta de Jesus com esta realidade do Romanos capítulo 7, que, por sinal, para aqueles que ainda não compreenderam bem o Evangelho, ele é algo de que eles dizem assim, de que o homem do Romanos 7, do versículo 14 até o final dele, ele está se referindo a alguém de que é convencido, mas não convertido. Na verdade, aquilo que o apóstolo Paulo lá está escrevendo é exatamente a experiência de alguém que está em Cristo Jesus. Ele sente dentro dele as tendências a fazer o mal. O inimigo de Deus está toda hora injetando maus pensamentos, maus desejos, más inclinações, maus sentimentos dentro da sua mente. Porém, automaticamente, junto com isso, o Espírito Santo está guiando a vida de cada um de nós, e nós gostaríamos muito que nesse dia esta fosse entender a nossa realidade, não somente nesse dia, e não somente conosco, mas com todos aqueles que estão vivendo hoje na face da Terra. Nós vamos entender usar duas ilustrações. Um seria entender quando um jovem indigente, quando ele é admitido, quando ele é aceito como se fosse um filho adotivo. E, de uma certa forma, nós fomos adotados em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, nos diz: "Estes sois de Cristo, então sois semente de Abraão e herdeiros conforme a promessa." De fato, esta promessa de nós sermos filhos de Deus, ela tem uma realidade que nós hoje não conseguimos compreender de forma nenhuma. Mas nós fomos, de fato, adotados em Cristo Jesus. Nós que antes não éramos herdeiros de Deus, eis que agora, então, nós aceitamos ser herdeiros de Deus. Porque Deus Pai, quando Ele e Ele salvou toda a humanidade em Cristo Jesus, Ele não impôs: "Olha, agora vocês foram salvos, agora vocês vão ter que aceitar a minha salvação que eu estou aqui agora disponibilizando." Não, Ele permite que cada um de nós exerça a nossa faculdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, para que nós aceitemos ou que nós não aceitamos, porque Deus Pai aprecia muito uma obediência voluntária, fruto da nossa própria decisão, e nós sabemos que essa decisão, ela só é possível se tornar realidade se ela for assistida pela ação do Espírito Santo. Também, uma outra ilustração é alguém entende que poderia, então, dizer que nós teríamos, entre uma moça que ela está endividada e agora ela se casa com um jovem, entende, que é super rico e super bondoso. E então, ele não somente vai e paga as contas, entende, que esta moça tinha, como também a torna participante de todos os seus bens. Aquilo, entende, que aconteceu em Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele foi nos colocar em qual é que era a extensão da nossa culpa, o que significaria nós sermos alguém condenados à segunda morte. Ele no Evangelho, no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 24, ele falou que a morte eterna, a dívida moral que cada ser humano tem, quando ele comete conscientemente um pecado, uma ofensa a Deus, era ter uma dívida equivalente a 10.000 talentos. E quando então nós fazemos as continhas, nós verificamos que esta dívida de 10.000 talentos significaria o equivalente a 180.000 anos de trabalho. De fato, uma dívida que é impagável, porque nenhum de nós teria condições de fazer esse tipo de pagamento, e esta foi a ilustração que Jesus Cristo fez para nós. Porém, nós nos lembramos que se nós temos uma dívida tremendamente grande, e nós viermos, então, a termos alguém que vai e paga a nossa conta, isso não significa que nós nos tornamos ricos. De forma nenhuma, nós apenas ficaríamos sem dívidas, porque nós tínhamos uma dívida muito grande e alguém foi e pagou. Então, Jesus Cristo fez isso na cruz. Ele pagou, porque quando ele nos levou à cruz, então nós viemos, pela graça de Deus, a termos a nossa dívida saldada. Ele foi e ele pagou com seu sangue
a nossa dívida. Porém, isso não nos torna ricos perante Deus, apenas nos torna alguém que não tem dívida alguma. Então, o que é que nos torna dignos da vida eterna? O que nos torna dignos, o que é que nos dá o direito de nós olharmos para Deus Pai e dizermos a Deus Pai: Senhor Deus Pai, o Senhor concorda conosco de que nós temos o direito de estar contigo aí na pátria celestial? O que ele que dá substância a esta nossa realidade é exatamente a vida de Cristo Jesus que nós vivemos quando nós estávamos nele, e esta é a realidade que abriu para nós a porta do céu. Por isso que Jesus Cristo falou que era o caminho, a verdade e a vida, por causa que nós em Cristo Jesus fomos de fato justificados. Nós em Cristo Jesus vivemos aquela vida que nos torna dignos e que nos dá o direito à vida eterna. Agora, nós precisamos de uma outra característica para nós estarmos lá na vida eterna. Uma coisa, né, significa nós termos o direito. Qualquer um que aceita Cristo Jesus, ele aceita o direito dele estar com ele lá na pátria celestial. Porém, há necessidade de uma segunda condição ser também satisfeita. E essa segunda condição significa nós sermos dignos da vida eterna. Nós sermos dignos da confiança da pátria celestial, de todo o plantel, de todas as mentes inteligentes, para que elas olhem no dia do juízo e digam: este daqui, este jovem, ou esta mulher, ou este senhor, ele é digno da nossa confiança. É aquilo que está se passando, aquilo que está dentro daquela realidade que os nossos adventistas, os nossos irmãos sustentam, que é o julgamento que está acontecendo hoje lá na pátria celestial, lá no santuário. Nós estamos exatamente na época de Laodiceia, o julgamento do povo. Muito bem, então nós precisamos de duas condições satisfeitas para nós estarmos lá na pátria celestial. Uma, nós temos o direito, e outro, nós nos tornarmos dignos. E quando é entre que nós nos tornamos dignos da confiança dele? Quando nós, então, permanentemente, ininterruptamente, permitimos que Cristo Jesus viva a vida dele em nós. Então, tanto aquilo entre que significa o nosso direito, como também aquilo que significa nos tornar dignos, do quanto a nós temos o direito, é algo em que nós não fizemos absolutamente nada para nós recebermos. Nós apenas aceitamos aquilo que Cristo Jesus fez. Agora, para nos tornar dignos, de fato, há necessidade de que nós juntemos ao poder de Deus, ao poder da palavra de Deus, todos os nossos esforços. E é por isso que Ellen White fala que quando nós fazemos uma oração ao nosso Pai, nós devemos também empregar todas as nossas forças no sentido de cumprir aquele mesmo desejo que nós fizemos e que nós manifestamos quando fizemos a nossa oração. Uma ilustração que é muito própria, que é fácil de se compreender com relação a esta realidade de nós nos tornarmos, que há necessidade de nós tornarmos dignos da confiança de Deus, que é o segundo requisito de Deus Pai para que Ele nos abra as portas para a eternidade, é com relação ao médico. Quando o médico vai, ele faz a sua faculdade, o Conselho Regional da Medicina lhe dá, a autorização dele exercer, a profissão, então agora ele tem o direito de operar. Porém, se porventura ele está cometido de uma doença infecciosa, ele não pode operar. Então, o fato de que ele tem saúde, isto não lhe dá o direito dele fazer a operação, porque eu, pessoalmente, eu não sei ter formado em medicina, mas eu não tinha o direito de fazer nenhum tipo de operação, ainda entende que eu tenha saúde. Agora, se nós temos um médico que ele tem, então, o direito, ele tem o CRM dele, está tudo certinho, e ele pode, então, perante as leis, fazer a operação. Porém, se ele está infectado com alguma doença contagiosa, ele não pode, de forma nenhuma, fazer a operação. Então, a saúde não lhe dá o direito.
porém a falta da saúde pode impedi-lo. Então, nós devemos nos lembrar que para nós estarmos lá na pátria celestial, nós devemos ter, então, as duas condições. E as duas condições, primeiro, uma é aquilo que Cristo Jesus fez por nós quando nós estávamos nele. E a segunda é aquilo que Cristo Jesus faz em nós quando nós permitimos. E nós lembramos, então, e nós sabemos que estamos sendo muito repetitivos, porém, esta repetição, de fato, ela se faz necessária, porque a nossa realidade, a nossa mente, ela vagueia com muita facilidade. Nós permitimos quando, diante de cada tentação, nós citamos a palavra de Deus com fé, sabendo que Jesus Cristo, que é a palavra, vai realizar dentro de nós aquela bênção, e esta justiça, ou esta obediência, ela se torna automática. E por isso que daí repetimos que fazer o bem é mais fácil do que fazer o mal, quando alguém tem o conhecimento daquilo que significa o Evangelho. Então, nós vemos que desta realidade, nós temos esta compreensão com muita facilidade agora, que a porta do céu está aberta e cada um de nós está sendo convidado por Cristo Jesus, e é por isso, que nós dizemos que, diante da realidade do Evangelho, quando nós compreendemos o Evangelho na sua totalidade, nós ficamos, de fato, estupefatos. Primeiro, como entender que esta notícia, como que esta verdade, ela só veio assim a ser mais clara a toda a humanidade a partir de 1888. Nós sabemos que o conhecimento do Evangelho não é aquilo, que ele nos abre a porta para o céu. O que abre a porta para o céu para nós é nós temos uma consciência limpa. Aquele que no livro de Oséias se apresenta lá perante Deus Pai, e quando ele olha para Jesus Cristo, vê as suas mãos e diz: o que aconteceu? Ele nem sequer sabia que Jesus Cristo havia dado a vida por ele. Ele, então, era alguém que aqui nessa terra apenas manteve a consciência limpa. Então, o conhecimento do Evangelho não significa que nós estamos agora sendo aqueles que exclusivamente vão estar lá na pátria celestial. Não. O conhecimento do Evangelho hoje, ele se faz muito necessário exatamente para que nós sejamos aquela boa terra que agora pode produzir a 1%. Aqueles que agora podem ser, de fato, os que Deus Pai pode olhar para esses vitoriosos sobre o ego pela graça de Deus e dizer: eis que aqui eu tenho as minhas testemunhas de que eu sou alguém leal por estar exigindo de que o ser humano viva a sua vida ininterruptamente em Cristo Jesus. Amém? Então, que essa seja a nossa realidade e que nós possamos, então, dividir esse tipo de conhecimento e que possamos ver multiplicados a quantidade enorme, aquele grande exército que nós lemos no livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 9, onde Deus Pai diz assim, que daí se formou um grande exército, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre a humanidade. Mas o mais interessante que nós temos no livro de Ezequiel é no capítulo 14, quando ele reconhece a realidade de que foi ele mesmo que fez, porque ele diz: então sabereis que eu disse isso e eu fiz. Amém? Então, que esta seja uma realidade, que nós, neste dia, tenhamos a bênção de permitir que Cristo Jesus viva a sua vida em nós ininterruptamente, e este é o nosso desejo, e é também o nosso objetivo de nossa vida. Amém? Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque pela sua graça nós viemos agora a compreender com mais nitidez a realidade daquilo que significa o plano da salvação, o Evangelho eterno que agora o nosso Deus colocou sobre nossos ombros, a responsabilidade de levarmos avante e levarmos aos 8 bilhões de irmãos que nós temos vivendo hoje, respirando aqui na face da terra. Mas, nosso Deus, nós mais nos alegramos porque o nosso Deus está nos afirmando que o nosso querido Pai é aquele que vai fazer essa obra através de Cristo Jesus vivendo em nós,
é através dos seus anjos e através da ação do Espírito Santo. Queira, pois, então, tomar conta de nós, queira, Senhor Deus, se apossar de nós, para que nós sejamos os teus instrumentos, em nome de Cristo Jesus. Amém.